Elohim quer dizer Deus ou deuses? Se for, será que nós, seres humanos, também somos deuses? אני אמרתי אלוהים אתם, ובני עליון כולכם. Shalom a todos. Bom, veio por meio desse vídeo trazer aqui um pedido de um amigo meu de longa data. Servimos o exército juntos, companheiro toda a vida, cara super extrovertido, camarada muito família. Salve, Ferreira! Ferreira, ele me fez uma pergunta ontem, dia 5 de junho de 2022. E nas nossas conversas ele falou: o Dias, meu nome de guerra, ele falava assim: cara, nós somos deuses, me explica aí. Teve um camarada na internet aí falando que nós somos deuses. Seríamos nós deuses de fato? Bom, Ferreira, vou trazer uma leitura para você aqui, tá? Da Bíblia hebraica. E pedir que você ouça ou veja os meus dois vídeos anteriores que fala sobre a palavra Elohim. A gente vê se de fato quer dizer deuses. Eu peço que você observe bem o texto, o primeiro versículo da Bíblia, na verdade, que é o versículo de Bereshit, Gênesis, capítulo 1, versículo 1. A gente vai entender aí que no primeiro versículo da Bíblia a gente já começa a ter problemas de interpretação. Você vai lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, e você vai ver lá o texto dizendo assim: Bereshit bara Elohim et hashamayim veit haaretz. No princípio criou Deus céus e terra. Mas esse Elohim, ele de fato significa Deus, ou por estar no plural seriam deuses? Porque no cristianismo se interpreta a palavra Elohim como uma trindade, como se fosse três deuses ou vários deuses, por conta de haver um plural. Então traz uma certa confusão na hora de traduzir esses textos. Bom, Elohim, ele não necessariamente quer dizer Deus. Eu falo no vídeo anterior sobre esse assunto, onde Labão ele vai atrás de Jacó, porque Jacó havia pegado as suas ovelhas, as suas filhas, né, e os seus filhos, e Labão chegou diante de Jacó e falou assim: olha só, eu tenho El para fazer de você o que eu quiser. Eu tenho El. El não significa necessariamente Deus, significa poder, autoridade. Ele falou: eu tenho El, no hebraico, poder para fazer de você o que bem eu quiser. Mas o Deus dos céus apareceu para mim em sonhos e disse que eu não tocasse se você não fizesse nada. E você logo então a gente começa a entender que a tradução teve problemas sérios aí. Então quem traduziu esta parte da Bíblia traduziu como lhe convinha traduzir, porque o texto ele não quer dizer Deus, a palavra, não necessariamente a palavra, ela não quer dizer Deus, mas sim fontes ou forças. Inclusive eu participei de uma live, não tem muito tempo, falando sobre esse assunto, e eu falava que a palavra Elohim, ela significa tão somente fontes ou forças. E me corrigiram ali, dizendo que não quer dizer somente isso, porque em outros dicionários quer dizer outras coisas. Bom, vamos lá. A palavra traduzida, ela é de fato fontes ou forças. Mas o que são fontes? O que são forças? Bom, de acordo com a tradução ou a aplicação necessária de um determinado texto, a aplicação ela pode ser dada como autoridades, como poderes, como juízes, governantes, como forças espirituais, segundo o misticismo. Exemplo, anjos. Anjos são tratados na Bíblia como Elohim, porque são forças, têm poder, um poder místico, um poder espiritual, um poder mágico. Um juiz, segundo a Bíblia, ele é um Elohim. Um governador, ele é um Elohim. Um profeta é um Elohim. Um homem com uma determinada autoridade, ele é um Elohim. Débora, que foi juíza, foi um Elohim. E por aí vai. Então,
a aplicação do texto ele pode ser dada assim, dessa forma. Seja qualquer tipo de autoridade, é um Elohim, é uma força. Agora, a palavra em si, não. A palavra em si ela quer dizer literalmente força ou poderes, ou fontes. Uma fonte de alguma coisa. Mas enfim, o texto a ser pedido pelo Ferreira é o texto de Salmos, no capítulo de número 82, verso de número 6, que diz assim: Mesmo leasav Elohim, nitzav ba'adat, el bekerev Elohim yesh pot. Versículo 1. Versículo 2. Ad matai tis petu avel ufne rechaim tzusela. Versículo 3. Shiftu dal veatom ani varash atzdiku. Versículo 4. Pa letu dal ve evion miad rechaim hatzlu. Versículo 5. Lo yadeu velo yavnu bacha shecha yetha lahu ya motu kol macede eretz. Versículo 6 é o versículo principal do texto. Ania martelo in aten ovne elion kulchem. Eu disse, vós sois deuses. Versículo 7. Achen que Adam te mutum u reachade ha sarim tipolu ou tipolo. Kuma Elohim shofta haaretz ki ata tichal bechol ha goim. A tradução desse texto seria: Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. Quem seriam esses deuses? Seremos nós, de acordo com o texto. Até quando julgareis injustamente e aceitareis as pessoas dos ímpios? Sela. Fazei justiça ao pobre e ao órfão. Justificai o aflito e o necessitado. Livrai o pobre e o necessitado, tirai-os das suas mãos dos ímpios, das mãos dos ímpios. Eles não conhecem nem entendem, andam em trevas, todos os fundamentos da terra vacilam. Eu disse, vós sois deuses, e todos vós sois filhos do Altíssimo. Todavia morrereis como homens, e caireis como qualquer dos príncipes. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois tu possuis todas as nações. Bom, de acordo com esse texto de Salmos, nós somos deuses. Porque nós somos deuses, segundo o misticismo, dentro de nós existe uma centelha divina, que é a Neshama, que é o sopro de Deus. É importante ressaltar que não somente Neshama significa sopro, tá? Porque a palavra literária para Neshama, para Nefesh, para Ruach, é sopro, consciência, alento, vento, respiração, consciência. Consciência para mim é a melhor forma, mas pode ser traduzido com as outras coisas que eu disse também. Então, se nós temos dentro de nós uma centelha divina, segundo a mística das escrituras, então somos deuses. Lógico que esse trecho trata-se de uma interpretação, ou melhor dizendo, uma representação da divindade. Mas será mesmo? Bom, o texto ele narra dessa forma, como se nós fôssemos deuses. Inclusive, interessante que existe uma narrativa na Brit Hadashah, segundo o judaísmo messiânico, segundo o cristianismo mais primitivo, que é a Igreja Católica, um trecho ali onde o dito Jesus, ou para você que prefere Yeshua, ou para você que prefere Yeshu é o mais correto, tá? O Yeshu. Ele justifica ali o fato dele ser Deus. Ele diz assim, mas não está escrito lá, pelos antigos, vós sois deuses porque sois filhos do Altíssimo.
É esse texto aí que ele queria se referir, tá? O texto de Salmos, o versículo 6 do capítulo 82. Porém, isso não passa de uma mera poesia. Uma mera poesia. Um mero conto. Uma mera narrativa mística. Mas sermos deuses ou não, só se for no sentido literário aplicado no dia de hoje. Somos donos e responsáveis pelos nossos próprios atos. Tratando-se ainda da palavra Elohim, onde se traduz ali ser Deus, é, voltando para o nome divino, o tetragrama, Yod Rei Vav Rei. Eu vi um professor, não estou falando mal dele não, tá? Por favor. Só refutando aqui o nome divino, a pronúncia. A pronúncia ela se perdeu de fato, então ninguém sabe qual é a pronúncia. Ninguém sabe se é Jeová, Jeová com certeza não é. Javé, muito menos. A letra J, a pronúncia J não existe no hebraico. Yehová, Yahavá. Alguns dizem que é Yahvá. E coloca uma ênfase ali dizendo que é Yahvá, ainda faz a careta, Yahvá. Bom, não é Yahvá. Não tem como ser Yahvá. É impossível ser Yahvá. Por que já é impossível? Porque você fala com tanta propriedade. Não é Yahvá. Não existe isso. A pronúncia, eu não sei. Ninguém sabe. Se alguém souber, por favor, me ensine com propriedade e me prova, por favor. Agora, por que não ia Yahvá? Yahvá. Essa pronúncia gutural de rabugento, ela não existe neste nome. O nome é composto de 4 letras: Yod, Re, Vav, Re. Se tivesse essa pronúncia gutural de Yahvá, ela teria que ter ou a letra Het ou a letra Raf. E ela não tem. Não tem nenhuma letra que eu acabei de pronunciar. Nem a Het, que traz a pronúncia cultural, nem a letra Raf, que também traz uma pronúncia cultural que vem da garganta. Logo então, a pronúncia do nome divino não pode ser, sob circunstância nenhuma, Yahvá. Isso não procede. Mas enfim, esse nome divino, esse tetragrama, ele é um Elohim, segundo o misticismo judaico, seguindo a crença, por ser um divino, por ser um ser de força, por ser uma fonte. Ele é um Elohim. Ok? Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram!